Você está sentindo que tem alguma coisa mudando, que algo mudou dentro de você, como se o mundo invisível estivesse muito mais presente em você, muito mais ativo, você está mais inquieto? Então, isso não é uma impressão sua, porque o plano espiritual está passando por uma reorganização enorme, uma reorganização muito profunda. Então, tem uma nova ordem está se formando no astral, e 2025 marca esse ponto de virada, tá? Porque durante muito tempo, todas as zonas espirituais inferiores, eles funcionaram como verdadeiros impérios lá, ocultos, escondidos, centros de comandos das trevas, colônias de manipulação mental, campo de aprisionamento energético, tá? Só que toda essa estrutura ela tá cedendo, tá ruindo, tá vindo abaixo, isso não é por acaso, tá? Com essa aceleração da transição planetária, toda a hierarquia superior ela determinou mudanças urgentes para ontem. Então, várias falanges de luz foram reposicionadas em lugares estratégicos, tá? Mentores de alta vibração que antes atuavam apenas no plano astral, agora estão mais próximos da Terra, estão agindo diretamente sobre as famílias, sobre as religiões, sobre centros espirituais, ambientes políticos. Então, eles cerraram as posições deles para mais próximo de nós, para nos amparar. E, por outro lado, muitos espíritos que eram resistentes à luz estão sendo retirados à força dos seus postos de controle. Então, estão sendo destituídos, demitidos, expulsos, estão sendo encaminhados compulsoriamente para as reencarnações reparadoras. Inclusive, alguns desses já foram até absorvidos pelos seus próprios experimentos, aprisionados nas suas próprias estruturas mentais que eles mesmos criaram. Sabe aquela situação em que o feitiço volta contra o feiticeiro? Então é isso que aconteceu. Quando a gente está falando aqui sobre absorvido pelos seus próprios experimentos, a gente está falando de um fenômeno espiritual que é verdadeiro, que é real, tá? Que acontece especialmente nas zonas das trevas, no plano astral, e muitos desses espíritos, como o Mago Negro, cientista das trevas, engenheiro espiritual do umbral, eles criaram ao longo dos séculos muitas estruturas mentais, estruturas energéticas de manipulação, de dominação, de aprisionamento, e eles desenvolveram essas tecnologias psíquicas e campos vibracionais com um grau altíssimo de complexidade. Máquinas astrais, grades de contenção magnética, formas de pensamentos autônomas, parasitas astrais, zonas de hipnose coletiva, é uma infinidade de aparelhos hipnóticos, de estruturas que foram feitos para nos manipular, e tudo isso foi criado com um propósito: controlar as consciências, manter as almas aprisionadas em sofrimento, manter as almas em ignorância, manter as almas em medo, feito para nós somos as cobaias. Então, essas criações desses espíritos negativos não foram feitas com luz, obviamente, foram feitas com ódio, com obsessão, com orgulho, com desejo de poder, com ganância, com desejo de controle, de manipulação. E toda essa criação energética carrega a sua assinatura, a assinatura daquele que criou. Então, com o tempo, essas estruturas elas começaram a agir como organismos vivos, tá? E o Criador foi perdendo o controle. As trevas foram perdendo o controle das suas próprias criações. O que acontece quando um espírito das trevas perde o controle sobre a sua própria criação? Ele é tragado por ela, absorvido por ela, é drenado por ela. Então a mente dele se funde à sua própria estrutura que ele mesmo criou. Então essa estrutura toda mental que ele construiu para prender os outros, para aprisionar os outros, se transforma numa prisão para ele mesmo, que é o feitiço se volta contra o feiticeiro. Então é isso que está acontecendo agora. Então esse ato de ser tragado pela sua própria criação não é um castigo, é uma consequência natural. Tudo é consequência natural das nossas ações, entendam isso, tá? Tudo que foi criado fora da lei do amor, fora da luz, fora da lei maior, volta como aprendizado. Tudo que acontece de ruim na nossa vida é aprendizado plantado lá atrás. Tudo que é de bom é consequência de plantio bom que nós fizemos lá atrás. Isso é lei. Então, na prática, esses espíritos ficam presos dentro dessas realidades artificiais, distantes da luz, sem contato com outras consciências. Nem percebem que perderam o controle há muito tempo já.
Estão tão imersos naquela realidade paralela, aquela realidade paralela, que eles nem sabem que estão presos nisso. Então, há muito tempo presos nisso. Tá? Então, eles se tornaram parte da estrutura. São um com a máquina e o ser ele mesmo, é um com a sombra, entende? É uma união. Então, por isso, esse momento que a gente está vendo de colapso, não tem várias estruturas ruindo, a mesma coisa as trevas, as estruturas das trevas estão ruindo, estão vindo abaixo, estão colapsando. E muitos daqueles que construíram essas prisões estão sendo sugados para elas, para que possam finalmente passar pelo ciclo da regeneração, mesmo que demore milênios. Todos aqueles que pegaram o caminho errado, o caminho negativo, eles vão se tornar seres angélicos um dia, nem que demore milênios. Só vai ter que caminhar de volta por mais tempo do que aqueles que estão mais despertos e estão indo em direção à luz. É um caminho mais doloroso, mas todos vão fazer isso, tá? E no lugar dos seres da escuridão, senhores da escuridão, agora entra os guardadores da nova ordem. Anotem esse nome, guardadores da nova ordem. São espíritos que são firmados na justiça, são firmados na disciplina do amor, da luz, na disciplina da verdade. E eles estão aqui para organizar o caos. Entenda, a verdade ela vai vir à tona. Queira você, quer não. Entende? Não importa quanto tempo leva. A verdade, a lei da verdade, ela sempre prevalece. Tá? Esses guardadores da nova ordem, tá? É uma nova geração de espíritos que está sendo designada para atuar aqui nesse momento decisivo da evolução planetária, tanto no plano astral quanto aqui no plano físico, na crosta terrestre, tá? E esses espíritos, eles não são os anjos que estão lá na Bíblia, lá descritos, não, são nesse sentido tradicional, não, eles estão aqui, eles não estão aqui apenas para nos proteger, tá? Eles estão aqui para zelar, para organizar, para sustentar toda essa nova configuração espiritual que está se instalando aqui na Terra, aqui na crosta e também no astral, tá? Quem que é esses guardadores da nova ordem? São espíritos que são altamente preparados, eles vêm de colônias extremamente mais superiores que Colônia Nosso Lar, Vitória Régia, Divino Coração, não desmerecendo nenhuma delas, não é isso que eu estou trazendo no vídeo. Estou dizendo que são colônias extremamente mais evoluídas, tá? De seres extremamente mais evoluídos. Muitas vezes ligados a hierarquias crísticas, tá? Hierarquias solares, interestelares. Para sustentar tudo isso, precisa de gente que tenha muita autoridade moral. Muita autoridade moral mesmo, entende? Conhecimento técnico, conhecimento profundo de quem, esses espíritos já passaram por centenas de milhares de transições planetárias. Ou você acha que esses espíritos estão vindo para cá para auxiliar um planeta em transição planetária pela primeira vez? A Terra é só mais um planeta que está em transição, galera. Existem uma infinidade de planetas que estão no mesmo padrão vibratório que a nossa em transição. Porque nós estamos... A transição planetária não é algo assim, que a Terra vai se transformar numa coisa diferente. Não, é um padrão vibratório que muda. Muda o padrão vibratório, pronto. Aqui já está instaurada a regeneração. Espíritos que não sintonizam mais no amor, na fraternidade, na compaixão, no propósito de evoluir, de ajudar o outro. Então fora. Vão sair fora simplesmente porque o padrão vibratório deles não se encaixa com o nosso. Com o padrão vibratório da Terra. Entende? É isso, simplesmente isso. O padrão vibratório da galera que não está querendo evoluir, que não está querendo se fazer reforma íntima, ajudar o próximo. Tá fora. É simplesmente isso, tá? Então esses seres que encarnam e desencarnam inúmeras as vezes em missões de cura, de limpeza e transição, agora muitos vão atuar diretamente nas falanges de resgate, nas câmaras de cura, nos núcleos de organização espiritual, entende? Muitos que estão aqui assistindo esse vídeo, muito provavelmente vocês estão buscando evoluir, estão tentando ser um ser humano melhor, vocês vão continuar aqui ajudando quem precisa. Se assim vocês quiserem, se assim a espiritualidade determinar. Então, essa galera que vem lá de outros orbes, muitas vezes, eles não vão chegar cheio de discurso, com promessa.
A galera que vem com presença firme, só de você estar próximo dele, você já vai sentir essa firmeza, essa, esse amor, essa energia transformadora, essa energia silenciosa, tá? E a função dos guardadores da nova ordem é sustentar toda essa egrégora universal que está sendo o pilar da nova terra, entende? Porque o pilar é quem já passou por isso, quem já sabe o que fazer, já sabe exatamente quais pontos colocar novos sacerdotes, novas figuras espiritualistas, novas pessoas com expansão da consciência para poder organizar, entende? Eles vão botando peças-chave no meio do caos para aquilo ali ir se transmutando, são pilares. Então, eles vêm para desconectar essas estruturas que já estão muito antigas, tá velha, tá na hora de sair fora, né, que já não serve mais para a evolução humana. Tem uma pergunta, tem uma frase que ela é muito perigosa. Sempre foi assim. É uma frase potencialmente perigosa. Sempre foi assim. Duvido daquilo que sempre foi assim. Muda. É movimento. Evolução é movimento. Não vai ter mais a mesma estrutura política, a mesma estrutura religiosa, a mesma estrutura social. Tudo isso que a gente conhece de estrutura social, política, religiosa, cultural, vai cair por terra, galera. A gente vai ter que se acostumar, se sentir confortável com a mudança. Porque não tem como mudar se não quebrar e destruir o velho. Não tem como. Né? Então, templo, centro espírita, algumas ordens, vínculos kármicos obsoletos, isso aí vai cair tudo. Tá? Começa a observar que tem vários terreiros, vários centros de umbanda, várias igrejas fechando, tá? Porque não estão mais em sintonia. E esses espíritos vêm para ancorar a frequência mais elevada nos ambientes, para que esses espíritos, pessoas encarnadas, possam vibrar em níveis mais sutis. Então é eles que ancoram para vir pessoas mais evoluídas para cá e vibrar nesse níveis mais sutis para ajudar. Eles também protegem núcleos de regeneração, onde as pessoas, grupos estão libertando, né, de antigos padrões e servindo à luz. Então eles regeneram as pessoas para que as pessoas se libertem desses padrões e comecem a servir à luz. Começa pela gente, a gente se liberta, sai do nosso antigo padrão, ama tudo aquilo e quer proporcionar para as outras pessoas a mesma coisa que você está sentindo. Vou começar a ajudar. Eles também neutralizam as ações das sombras, começam a agir como sentinela nos portais espirituais, começam a bloquear acessos indevidos a esses campos vibratórios em transição, tá? E muitos desses seres eles estão disfarçados de guias espirituais, de mentores, trabalhadores espirituais, médicos do plano astral e até alguns encarnados aqui em missões silenciosas, tá? Esses espíritos eles não chegam sendo espalhafatosos, eles são silenciosos. Muitos começam a plantar uma semente, eles têm paciência, eles plantam uma semente que vai dar fruto daqui a séculos, mas alguém precisa plantar. E só eles têm essa condição de plantio. Só eles têm esse poder. Se for qualquer outro, vai plantar e não vai vingar. Tem que ser eles. Tá entendendo? Eles são semeadores. Precisa alguém semear com amor, com luz. Né? Então, esses espíritos estão vindo para cá agora para guardar famílias, para guardar templos, locais de cura, tá? Centros espíritas, templos ayahuasqueiros, terreiros, montanha, mata, portal energético. Como eu falei, não faz barulho, eles vêm quietinho, tá? E aonde eles estão, tem ordem, tem movimento, tem firmeza, e eles não têm tempo para ficar bajulando ninguém, com vaidade espiritual. É galera que tem evolução moral, né? Eles estão a serviço, tá? Então, o único foco deles é garantir que a transição aconteça com o mínimo de sofrimento possível, tá? Essa é a excelência para eles. Quanto menos sofrimento, melhor, tá? Porque como eu falei, toda a ordem antiga espiritual está colapsando. O que a gente conhece como religião, que é o nosso primeiro acesso à espiritualidade, vai ruir, galera. Falsos guias, falsos profetas, está tudo sendo desmascarado, a máscara está caindo. Tem império de ilusões que vão desmoronar tudo. Tudo que não é da luz vai embora. Tá? E no vácuo que tudo isso vai ficar, dessas coisas que vão fechar, dessas pessoas que vão cair, é preciso de firmeza, tá? Para que o caos não tome conta. Porque
Quantas pessoas seguem aquele fulano de tal? Quantas pessoas seguem aquele templo de tal? Todo mundo acha que é da luz, que na verdade, no fundo, por trás das cortinas é tudo das trevas. Não tem luz lá, só seres das trevas. Quantas igrejas, quantos terreiros, quantos centros espíritas, quantos templos budistas, quantos templos hinduístas, quantas casas de ayahuasca, tem milhares de seguidores, mas que a luz não está lá. Só treva. E a galera segue, vendo, não enxerga, né? Não enxerga nada e vai. Se isso desmorona, o que vai ser dessas pessoas? Entende? Então, aí entra os guardadores. Eles não vão negociar com a sombra. Não tem negociação. Eles não vão se envolver em disputa. Eles apenas vão executar o que precisa ser feito. Vão vir com amor, vão vir com força, com silêncio, tá? Eles já estão aqui. Se você é um pouco sensível, você já deve ter sentido a presença deles perto de você. Já deve ter sentido, tá? Eles estão ali toda hora. Tá? E se engana aquela pessoa que acha que isso só está acontecendo lá no plano astral. Não, isso está acontecendo aqui, diretamente na Terra, na crosta. É aqui que está acontecendo as mudanças, tá? É aqui. Fala-se muito, nós temos que desenvolver a nossa espiritualidade. Espiritualidade, eu ouvi isso e achei perfeito. A espiritualidade, ela já está desenvolvida. Todos têm. Nós estamos aqui para desenvolver o nosso lado humano. Humano. Não adianta de nada você toda hora vela, toda hora oração, toda hora contato, e no outro dia você xinga a pessoa na primeira fechada que o carro te dá. É impaciente, não consegue controlar suas emoções, está sempre com raiva, sempre com ódio. Não tenta fazer o mínimo para se controlar. Então não adianta você ter a mensagem toda na cabeça, vela ali, oferenda aqui, ayahuasca lá, meditação aqui, se no outro dia o carro te fecha, você quase sai no soco com a pessoa. Não adianta, galera, não adianta. É sobre isso, ó, desenvolver o lado humano, entendeu? Passa do lado de uma pessoa com uma condição de rua, ignora, não dá um oi, não dá um bom dia, trata com indiferença, passa uma pessoa vendendo bala para ti no sinal, você fecha o vidro, em vez de baixar o vidro, nem que não vai comprar nada, vai dar um bom dia. É esse, desenvolver o lado humano. Humano. O lado espiritual já está desenvolvido, tá? Então, é isso, tá? É isso. Você já está sentindo isso na pele. Já tem relações na tua volta que estão desmoronando. Tem líderes que estão caindo, tá? Tem sistemas que já estão falhando. É como se tudo tivesse sendo exposto. E está. Tudo está vindo à tona, tá? Então, essa nova ordem espiritual está precisando ela exige de nós coerência. Está sendo coerente aquilo que você pensa, aquilo que você imagina com aquilo que você está fazendo? Isso é coerência. Eu penso na luz, eu ajo como luz. Isso é coerência. Não adianta você pensar na luz e agir com ódio, agir com raiva, indiferença, não perdoar, não curar. Então, quem não está se alinhando com essa verdade está sendo desmascarado, está caindo na máscara. Ou por dentro ou por fora. Uma hora vai cair. Ou você vai surtar, ou a tua máscara vai cair por fora, todo mundo vai ver quem você é. Quem nós somos. Não é porque eu não sou melhor do que ninguém, estou remando junto o barco com todo mundo. Tá? Mas acontece que eu estou tentando fazer minha parte. Comigo mesmo e com quem está aí assistindo, que é para estar aí assistindo. Estou fazendo a minha parte. Você está fazendo a sua parte? Se você está fazendo a sua parte, parabéns. A luz agradece, nós agradecemos. Vamos juntos construir um novo planeta. Para quem está chegando agora, se essa mensagem está machucando você, dá uma olhadinha aí no teu interior. Tá? Pode ser que tenha alguma coisa daquilo que eu estou falando está te incomodando e isso está refletindo em você. Tá? Então, quem não está se alinhando com a verdade vai ser desmascarado, ou por dentro ou por fora, por isso que tem tanta gente que está adoecendo emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Não dá mais para sustentar as máscaras. Não dá. E você não pense que o plano espiritual está apenas observando. Cara, as falanges de luz elas estão em ação, é movimento, estão limpando os centros de poder espiritual, estão recolhendo o mago negro disfarçado de guia, estão fechando o laboratório umbralino, estão desconectando os seres que viviam parasitando o campo energético dos encarnados, de nós, frágeis encarnados e desavisados.
E olha só, nós somos muito mais frágeis do que perversos. Nós somos muito mais frágeis do que perversos, tá? Nós somos frágeis, muito desavisados. Todos nós. Então você pode perceber isso já com os teus olhos, nos teus sonhos, nos teus insights, no incômodo que certas pessoas ou lugares te causam, nos ciclos que pareciam ser estáveis, mas que acabaram. Vontade de mudar tudo mesmo, sem saber por onde começar. Isso é um movimento, é ano de Yansan, é ano de movimento. Então essa é a nova ordem espiritual que está empurrando você para frente. Agora é preciso você se posicionar. Não dá mais para você ficar em cima do muro. Ou você colabora com a luz, ou você vai ser elevado pelas forças da estagnação. E não tem meio termo. Não é uma guerra entre o bem e o mal. É um processo de elevação coletiva. Coletiva, é o todo, coletivo. Tá? Não é individual. É todo mundo. Ou todo mundo vai, ou todo mundo fica. Ou todo mundo... Essa galera aqui, 50% vai, 50% tá fora. É coletivo. Não dá para você ficar em cima do muro. Porque em cima do muro você não toma uma posição. Entende? Quem não acompanhar isso, inevitavelmente será afastado para não atrapalhar. É fato, você não bota uma criança... a Terra está passando da 8ª série para o ensino médio. Melhor dizendo, está passando do ensino médio para a faculdade. Você não pode botar uma pessoa que está na 5ª série do fundamental para botar no primeiro semestre na faculdade. Vai só atrapalhar, vai ficar brincando na sala, vai incomodar os outros alunos. É isso que está acontecendo com a Terra, galera. Ela está saindo do estado vibratório e passando para outro, onde aqueles que não acompanham só vão atrapalhar os que estão indo. Entende? É por isso que você está perdendo a amizade. Você que está nos assistindo, que está buscando evoluir, está buscando ser uma pessoa melhor, você está perdendo amizade, não está? Está perdendo referências, não está? Que antes você achava aquela pessoa show, hoje você não acha mais. Percebe padrões do que ela fala. As certezas que você tinha também não está tendo mais. Porque aquilo que estava sendo confortável para você não é mais verdadeiro. Você está sendo removido do teu campo. Mas só que assim, a nova ordem espiritual não está interessada em perfeição. Isso é muito importante. Eles não querem perfeito nem santinho do pau. Ela quer saber se você está conectado com isso de verdade. Por mais que você, no dia a dia, dá uma resbalada ali, tem uma explosão de raiva aqui, isso aí não tem problema. Todo mundo, ninguém é perfeito. Ninguém aqui que está aqui na Terra é perfeito. Tá? Ninguém. Todo mundo tem os seus BO para resolver, suas tretas para resolver. Tá? E ela não está interessada em que você seja perfeito. Ela está interessada que você esteja disposto a trabalhar com verdade, esteja disposto a mudar. Você está fazendo isso, perfeito, está no caminho da luz, tá? Jeito comprometido com a própria cura, é isso que a espiritualidade quer. Está comprometido? Então fechou com nós. Se você está sentindo esse chamado, então atenda. Atenda o telefone, então a espiritualidade está te ligando, tá? Porque os mentores, eles estão recrutando almas lúcidas, tá? Espíritos despertos, gente que está disposta a servir, está disposta a evoluir, para romper com esses velhos padrões. Porque se você está fazendo isso, amanhã é você que vai estar fazendo um vídeo aí para a galera expandir. Pode ter certeza. Tá? Então, a gente está entrando numa nova fase do plano espiritual. Tá? E quem está compreendendo isso vai começar a agir diferente a partir de agora. A partir de agora você já vai começar a agir diferente. Você está pronto? Está pronto para isso? Ou você vai continuar sustentando esse mundo que já não existe mais? A decisão é tua. Tá? O tempo de esperar já acabou. A espiritualidade não está esperando mais. Não tem mais tempo para ficar esperando. Tá? A nova ordem espiritual está em movimento, começou já há tempo. Ou vai ou racha, entende? Então não tem mais espaço para quem está só observando.